Eu quero nos trazer uma breve reflexão com respeito às 7 dispensações. Ou seja, o desenrolar da história do mundo está dividido em dispensações, ou seja, em eras. São 7. A primeira dispensação se inicia com a inocência, ou seja, com a criação do homem, e termina com a sua queda e o seu julgamento. O homem foi criado inocente com respeito ao pecado. Ele era perfeito em seu caráter, em sua personalidade. Quando ele pecou, ele foi expulso do paraíso, porque ele morreu espiritualmente falando. Esse foi o julgamento. Então entrou a era da consciência. A consciência compreende entre a queda e o dilúvio. O homem reconhece o bem e o mal, porém se decide pelo mal. A consequência é o juízo. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3 e 7 ao versículo 11. Então o homem passou a ser responsável com a era da consciência, e as atitudes que o homem tomara foi sempre contrário. A Bíblia diz que a imaginação, os pensamentos, o coração do homem era sempre para o mal. Então veio o juízo, que foi o dilúvio. Então entrou a terceira dispensação, a dispensação da autoridade humana, que abrange o tempo entre o final do dilúvio até a construção da Torre de Babel. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 9, de versículo 11 ao 8. Então aí nós vemos que a autoridade, o homem, quando Deus mandou que ele povoasse a terra, o homem foi autoritário, começaram a construir uma torre, né? Foi dado o nome Torre de Babel, porque ali Deus confundiu o idioma, e foi a consequência, pelo juízo de Deus, confundindo a língua. Então entrou a era da promessa. Então a era da promessa começa com Abraão, com a chamada de Abraão, que Deus otorgou e exigindo em contrapartida a fé. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12. Depois vem a era da lei. Tem seu início com a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20. Ali Deus condicionando seu povo a observar a lei e cumpri-la para ser salvo. Termina no Gólgota. O homem não cumpre a lei de Deus. Foi impossível cumprir a lei de Deus, estava debaixo de maldição. Então veio a era da graça, a era contemporânea, a era da igreja, que abrange desde a morte de Jesus até a segunda vinda do Senhor. A condição estabelecida é crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então nós estamos vivendo esta era, a era da graça, a era da igreja, que iniciou com a morte de Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja. Então a sétima era é a era do milênio, que principia com a vinda de Jesus em majestade e glória para dar livramento a Israel, livrando do sistema do anticristo, implantando o seu reino milenial. Nós vemos isso em Mateus capítulo 25, versículo 31, e termina com o juízo final diante do trono branco. A isto segue o eterno e imutável estado de novo céu e a nova terra. Então a sétima era, a sétima dispensação, é a dispensação do milênio, onde Cristo reinará 1000 anos. Depois de 1000 anos vai acontecer o juízo final, o trono branco. Então nós já vemos nas escrituras o desenrolar da história, início, meio e fim. Então, através das escrituras, nós sabemos como começou todas as coisas, como está acontecendo e o final. Graças a Deus que a Bíblia, a palavra de Deus, já mostra o final da história,
que Jesus vem para arrebatar a sua igreja e implantar o seu reino milenial por um período de 1000 anos, e depois virá o juízo final, aonde todos os seres humanos irão ressuscitar, irão deparar diante do trono branco. E a Bíblia diz que os livros vão ser abertos e serão julgados conforme o que está escrito no livro. E todos aqueles que os seus nomes não foram escrito, encontrado no livro da vida, porque o livro da vida também vai ser aberto, vão ser lançados no inferno, onde se encontra já o anticristo e o falso profeta. Então a Bíblia é a revelação de Deus escrita e é digna de toda aceitação, que ela já mostra o desenrolar da história através das 7 dispensações.